Vamos lá, né, gente? Vamos conversar hoje um pouquinho a respeito dos sentimentos da ansiedade. Bora comigo? Bem, tudo bem com vocês? É uma alegria estar aqui com vocês hoje e para falar sobre isso, tá? Apertem os coraçõezinhos aí para que eu saiba que vocês estão me ouvindo, que vocês estão me vendo, tá? E para avisar para as pessoas aí no Instagram que eu tô ao vivo aqui com vocês, tá bom? Bom dia, minhas queridas que estão chegando agora. E aí, como a gente já sabe, vocês apertem esse aviãozinho aqui, essa setinha, e chama os amigos ansiosos para ver essa live aqui com a gente, tá? Porque conhecimento transforma, a gente só pode mudar aquilo que a gente conhece, não é verdade? Então vamos lá, muito bom dia. Bem, gente, fiquem até o final também, que vai ter presentinho para quem ficar até o final, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que vocês podem perguntar o que vocês quiserem aqui nos comentários, tá? Que aí depois, no final, eu venho aqui, olho, tá? E interajo com vocês, combinado? Então vamos lá. Bem, vocês sabem, né? Eu venho falando muito com vocês aqui que a emoção base da ansiedade é o medo, né? E que ela é um mecanismo de defesa nosso, né? Então, só que assim, a ansiedade, ela desperta também muitos sentimentos, tá? E eu escolhi falar sobre alguns aqui para conversar com vocês hoje e pra gente falar um pouco sobre as alternativas para lidar com esses sentimentos, tá bom? E assim, um dos sentimentos que eu mais percebo que as pessoas têm quando tem ansiedade é uma angústia constante. É uma angústia, né? Diferente da ansiedade, que é algo que a gente sabe descrever, que são os pensamentos acelerados, desordenados, os sintomas físicos, né? A boca seca, taquicardia e outras coisas. No caso da angústia, né, é mais difícil descrevê-la, tá? Porque ela é mais vivida, ela é mais sentida do que pensada. Vocês já repararam isso? Né? Então, ela é aquele sofrimento antecipatório, sabe? Que você fica lá com a cabeça lá na frente e aí você não sabe explicar direito. É aquele sentimento que você pode ter, por exemplo, que as coisas sempre vão dar errado, né? Ou aquela pressão que você pode ter de sempre tudo ter que dar certo. Não é assim que funciona, gente? E também é aquela dificuldade de lidar com não saber, não ter resposta, não ter ideia do que vem pela frente, não é verdade? Que vira uma inquietação por conta do quê? Da necessidade de controle que a gente tem, tá? E muitos estão sentindo a angústia que vem com a seguinte pergunta: como assim que ninguém sabe quando essa pandemia vai acabar? E se essa pandemia não acabar? Não é uma angústia isso? Só que, mas vai acabar sim, gente, eu tenho certeza que vai, a gente sabe que vai acabar, só que a gente não sabe quando, né? E aí essa angústia também vem com uma dúvida, um temor, né? Que muitas vezes aparece com frases assim na cabeça da gente: será que eu vou conseguir? E se eu não conseguir? Né? E aí, para quem se incomoda muito com angústia e com a falta de resposta, controle, que todos nós sentimos sim em algum momento, né? A gente tem essa necessidade de ter resposta, né? De saber o que está acontecendo. Eu quero que vocês reflitam que, claro, é ruim a gente sentir angústia, né, gente? É óbvio que é ruim a gente sentir angústia. Mas que em muitos momentos da nossa vida, ela é extremamente necessária. Sabe por quê? Porque nesses momentos, finalmente, a gente se conecta com quem nós somos, sabe? A gente entra em contato com nós mesmos, tá? Então, porque a angústia, o que acontece, gente? Às vezes a gente não sabe lidar porque ela dá um certo embotamento na gente, sabe? A gente fica mais introspectivo, não é verdade? Não é verdade que a gente fica assim? E a angústia, o que acontece? Ela pode ter um fato concreto ou não. Por exemplo, vamos supor que você está angustiado, angustiada porque perdeu o emprego, né? Você concorda que isso é um fato concreto? É um fato concreto.
Então, diante disso, o que você pode fazer diante dessa angústia? Primeiramente, respirar, né? Respirar devagar, quantas vezes forem necessárias, porque eu já ensinei para vocês aqui que quando a gente respira mais lentamente, nós mostramos para o nosso corpo, para o nosso cérebro, para a nossa ansiedade que nós estamos no controle novamente, certo? Então, e aí diante desse fato concreto, né, que eu estou falando aqui, o que você poderia fazer? Você poderia buscar alternativas para sair da tristeza, desse embotamento e racionalizar, tá? Eu perdi o emprego, tô chateada. Então, não adianta eu ficar, por exemplo, angustiado, pensando no que pode me faltar ou até no que já está me faltando, né? Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o foco do problema e buscar a solução. Acreditar que ele tem solução, principalmente, e me movimentar nesse sentido, percebe? Então, assim, mas e quando, por exemplo, pode acontecer com vocês aí, da angústia ela não ter um fato concreto, como a perda de um emprego, por exemplo, tá? Algo que a gente não consegue identificar, né? Como é que a gente faz com essa angústia que você não sabe explicar por que ela está acontecendo, né? Então é importante que a primeira coisa que eu acho importante a gente entender é: não briga com a angústia, não briga com esse sentimento, tá? Que você não está sabendo explicar. Porque essa angústia, ela pode ter um convite muito especial para você. Muito, muito especial. Por mais incômodo que seja, eu sei que é incômodo, tá? E nem sempre é interessante, tá, gente, a gente buscar formas de se anestesiar, de se distrair, mas sustentar um pouco essa angústia, porque muitas vezes é nesse momento, tá, que você vai se conectar novamente com você mesmo, tá, e descobrir que isso muitas vezes vem por quê? Porque você não está sendo honesto com você, sabe, porque você não está sendo honesto com seus desejos, que muitas vezes você está no piloto automático, não é verdade? Às vezes a gente está super acelerado, desempenhando papéis, né, coisas que as pessoas esperam que você faça. E aí vem a angústia, porque você não está sendo verdadeiro com você mesmo, entende? Então, é o seu coração, na verdade, né, clamando por sentido, por significado, entende? E aí, se você consegue suportar, trabalhar um pouquinho essa angústia, né? Ela mostra um mundo de possibilidades para você e você pode recuperar, sabe o que? Algo que é essencial, a sua autenticidade, tá? A sua autenticidade. Então, ela pode revelar, por exemplo, um novo sentido para a sua vida, sabe? Muitas vezes é nesse mergulho que a gente faz, nesse se permitir sentir essa angústia, que algo novo e muito bom para a sua vida pode aparecer, entende? Então, assim, o que acontece? Nós vivemos em uma sociedade que parece que agora todo mundo é obrigado a ser feliz, né? É todo mundo obrigado a ser perfeito, bem-sucedido, plena o tempo todo, não é verdade? Não é assim que funciona a nossa sociedade hoje? Você não pode sentir tristeza, você não pode sentir angústia, você não pode parar, né? Você tem que ficar ali acelerado o tempo todo. E assim, claro que isso causa angústia. Por quê? Porque isso é uma prisão, isso é um engessamento que a gente fica, entende? Então assim, vocês concordam com isso? Que muitas vezes essa angústia vem por essa coisa que a gente tem que ser perfeito, a gente tem que dar conta de tudo, a gente tem que, né? É muito tem que, né? Então a ansiedade aí, o que acontece? Ela vai aparecer mesmo de forma negativa, tá, gente? Então com aquelas cobranças, com aqueles pensamentos de que eu tenho que fazer isso, eu não posso falhar, eu não posso pedir ajuda, né? E aí fica tudo muito mais difícil, fica tudo pesado. Fica tão pesado, não é, gente? Não fica pesado? E aí o que acontece? O cérebro liga o alarme de luta e fuga por conta desses padrões de desempenho que geralmente vocês colocam, né, em si mesmos, que a gente se coloca e que são muito elevados, porque ninguém consegue ficar feliz o tempo todo, ninguém consegue estar sempre no 100% de desempenho, e isso é sufocante, entende? Então aí, gente, nessa hora, o que acontece?
aparece a frustração, né? E é engraçado que às vezes as pessoas nem conseguem identificar a frustração, porque elas ficam tanto nessa autopunição, né, nessa coisa, nossa, eu tinha que dar conta e tal, que elas não percebem que na verdade aí aparece um momento de frustração, que é um sentimento muito comum e constante na ansiedade também, tá? É um sentimento assim de insatisfação, sabe? Parece que nunca tá bom. É uma reclamação constante que a gente fica, né? Que a gente, afinal, você vira uma reclamação crônica, né? Porque é aquela coisa assim, você se sente obrigada a dar conta de tudo, né? A sempre pensar positivo e tem hora que não dá, né? De ser feliz, bem sucedido, perfeito o tempo todo. Olha como é que isso cansa. E quem consegue isso, gente? É muito difícil, né? E aí, se você é ansioso, ansiosa e se sente frustrada a maior parte do tempo, lembra que a frustração geralmente vem quando você quer algo muito além do que você pode nesse momento, tá? Eu fiz uma enquete nos stories esses dias e eu perguntei, você geralmente quer resultado rápido? E assim, a maioria esmagadora respondeu que sim, que quer o resultado muito rápido das coisas. E a ansiedade é essa pressa, né? De querer tudo muito rápido, né? Muito, muito rápido. Essa correria para alcançar os resultados, né? E aí, se você tem se sentido assim, muito frustrado com a sua vida, com os seus resultados, eu queria que você lembrasse que nem sempre é porque você não é capaz, ou porque você não é bom o suficiente, ou porque você não consegue, tá? Muitas vezes é porque você não tem paciência, tá? Porque você tá faltando paciência. Muitas vezes é porque você tá lá comparando o palco dos outros com os seus bastidores, algo que eu vivo falando muito aqui, né? E aí você não tem paciência de esperar, né, os resultados começarem a aparecer. Às vezes você tem que trabalhar meses assim, aí você fala, cadê o resultado? Cadê o resultado? Aí você começa a se cobrar, se cobrar, se cobrar, e não é assim que funcionam as coisas. A gente está num mundo que a ilusão de imediatismo está muito forte. Tá muito forte. A gente tem que tomar muito cuidado para não cair nessa armadilha, entende? De querer tudo rápido, de querer tudo para ontem, de não conseguir suportar os altos e baixos que tem na vida de todo mundo, só que isso não é mostrado aqui, né? A gente escolhe as coisas que a gente quer colocar aqui, né? Os melhores momentos, a hora que consegue o resultado, percebem o que eu tô falando? Então, assim, às vezes o tempo que você imagina que alguma coisa vai levar é muito diferente, sabe? Na prática do que você imaginou. Então, às vezes você se coloca metas muito altas, né, e tal, e aí você pensa que vai acontecer num determinado momento, você se esforça para isso, mas aí na hora que você vai para a realidade, para a prática, não é assim que funciona, né? Então, às vezes o que eu noto aqui é que a gente está com uma dificuldade muito grande de suportar a frustração, né? Eu acho que a questão, sabe qual que é o problema, gente? Nós não fomos ensinados a suportar a frustração, a lidar com esses altos e baixos, né? Com o medo, com a rejeição, né? Que às vezes acontece na vida da gente. Nós só fomos ensinados a buscar, a ter resultados incríveis, né? A buscar a nossa melhor versão, digamos assim. E aí tudo parece muito simples, tudo parece muito rápido, fácil, e aí quando vem a primeira dificuldade, o que você faz? Ao invés de você buscar ter resiliência, continuar, né, e tal, aí você começa a duvidar da sua capacidade, né? Você começa a achar que você está fazendo algo errado, né? E nem sempre, tá? Nem sempre. Então, assim, quando você se sentir frustrado, frustrada, porque não conseguiu algo, ou porque errou, ou porque não alcançou aquele resultado ainda, né? Busca lembrar que o seu padrão de pensamento, né, provavelmente vai ser o seguinte, de focar no negativo, de focar no que não está funcionando, vai começar a pensar que você é um fracasso, vai começar a olhar para os 20% que não está funcionando e esquecer todos os 80% às vezes que está indo bem, tá? Então é um padrão de pensamento que a gente tem, de focar só no que está dando errado, só naquilo que está faltando, entende?
Então, a ansiedade, porque que acontece, gente? O padrão do pensamento do ansioso é essa coisa do pensamento negativo, catastrófico, tudo ou nada. Ou seja, se eu não estou com 100% dos resultados que eu imaginei, então não serve. Se eu estou apresentando um trabalho aqui e aí vamos supor 70% gosta, mas aí eu tenho uns 30% de crítica, eu tenho umas 3 pessoas, de 10 pessoas, eu tenho 3 pessoas lá que falam que eu podia melhorar ou que não estão gostando, o nosso cérebro viciado, o que ele faz? Ele vai prestar atenção mais nos pontos negativos do que nos positivos, entende? É assim que funciona, gente. E aí acaba que você vai exatamente focar no que tá dando errado, desiste de tudo, igual a Michelle tá falando aqui, e aí esquece de olhar para os pontos positivos, esquece de olhar às vezes para as pessoas que estão começando a gostar do seu trabalho, que estão elogiando, né, que estão te acompanhando, né? Aí você vai esquecer a outra parte, porque não tá no 100% ideal, entende? Então, assim, o que eu acho que a gente pode pensar, o que eu acredito que funciona muito? Aí é você buscar, ao invés de amplificar esse sentimento de inadequação, de frustração, você buscar ressignificar, tá? E aprender com o que está acontecendo, tá? Então, assim, buscar não entrar no sentimento de fatalismo, gente. Não tem jeito, eu sou assim, isso não é pra mim, eu nunca vou conseguir isso, esse negócio não dá certo, entende? Então, assim, quando a gente começa a ter problemas, quando a gente se sente frustrado, gente, é muito importante que a gente busque visualizar a solução, que a gente comece a treinar o nosso cérebro nesse sentido, diante do problema, diante da nossa frustração, tá? Então, porque diante do que acontece na vida da gente, a gente sempre tem 3 opções. 3 opções. Guardem isso na mente de vocês. Você pode sair do mesmo jeito que entrou da situação. Você pode sair pior do que você entrou, né, na situação. Ou você pode tentar sair da situação com um aprendizado, com um crescimento. Então é nesse sentido que a gente tem que começar a educar o nosso cérebro. Muitas vezes, gente, quando nós somos muito ansiosos, assim, nós temos dificuldade de lidar com essa frustração, tá? Nós temos muita dificuldade de lidar com isso. Então, com erro, né? A gente não admite que a gente erre, a gente já não admite que às vezes não ficou perfeito, né? E aí nós precisamos ensinar o nosso cérebro a se reprogramar, né? A dar respostas diferentes diante dos nossos momentos de frustração. Combinado? Vocês vão tentar lembrar disso nos próximos dias aí, no próximo problema que surgir, porque olha, gente, por mais que a gente melhore, por mais que a gente se ilumine, por mais que a gente faça o nosso melhor, os problemas sempre vão existir. A questão é, como você encara esses problemas? Né? Na hora que vem esses sentimentos de ansiedade, o que você faz com isso? Entende? E aí, um último sentimento que eu queria falar para vocês aqui hoje, provocado pela ansiedade, e claro, existem muitos outros sentimentos em relação à ansiedade, dá várias lives aqui, né? Mas assim, uma que me chama muita atenção, que tem me chamado muita atenção, é a culpa. Culpa, sabe? A culpa por nem sempre ter respostas, a culpa por não ter conseguido as coisas do jeito que você idealizou, né? Do jeito que você imaginou, no tempo que você pensou que ia realizar, entende? Então, assim, a culpa diante dos pequenos erros ou da falta de resultados, né? Eu tenho observado muito isso, porque a mente, gente, principalmente o coração do ansioso, entende que o não resolver rápido uma questão, tá? Ele interpreta isso, a gente costuma interpretar o não conseguir resolver uma coisa rápido como passividade. É como se a gente, nossa, mas eu tenho que resolver isso, eu tenho que dar uma resposta para isso, entende? É algo assim, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar conta disso, sabe? Esse sentimento de culpa,
Ele vem por conta de uma voz muito crítica que está na sua cabeça, muito crítica, tá? Que tem aí dentro. E o que acontece? Essa culpa vem porque você se cobra muito. Você tem muito medo de, às vezes, acaba que a pessoa tem muito medo de ficar na zona de conforto, e aí por ter esse medo, às vezes, de tá se sentindo passiva ou tá achando que não tá fazendo por merecer, alguma coisa assim, ela começa a pensar que ela tem que fazer alguma coisa, né? Então ela começa a se torturar, exatamente, começa, não, mas eu tenho que ter resposta, mas eu tenho que resolver isso, não sei o quê, e aí entra na culpa, sabe? Você não pode errar, as coisas não podem demorar, né, na sua interpretação, né? E aí o ansioso, muitas vezes, o que acontece, gente? Ele se compara muito com o outro, a gente se compara muito com o outro, né? E aí caindo nessa armadilha da comparação, é horrível quando, de alguma forma, né, a gente sente, por estar com esse olhar muito voltado para o outro, que a gente está ficando para trás. Sabe? É como se a gente estivesse numa competição sem fim. E aí, nossa, lá, fulano tá fazendo isso, não, fulano já tá fazendo, sabe? E aí, tipo, você começa a se sentir como se você estivesse ficando para trás, que só você não consegue as coisas, sabe? E aí parece que, aí por conta dessa interpretação, parece que as coisas são muito mais difíceis para você, entende? Então, assim, cuidado com isso, gente, cuidado com essa coisa, porque fica parecendo que para os outros é tudo muito mais fácil, sabe? Sendo que seria muito mais interessante o que, gente? Seria muito mais interessante você se comparar com você mesmo. Você se colocar no nível de comparação, sei lá, com você há 3 meses atrás, há 6 meses atrás, ao invés de você ficar querendo se comparar com o outro. Entende? Então, assim, é uma coisa muito mais também, eu falei isso até no meu canal do Telegram, isso. Tipo assim, você pode até olhar para o outro no sentido de se inspirar no outro, né? No sentido de falar assim, olha, fulano tá fazendo isso, como é que eu faço para chegar lá também? Como é que eu faço para me inspirar no outro? Porque inspirar é diferente de você comparar, entende? É diferente de você achar que você, por não estar lá, que você não é bom, entende a diferença? Então, assim, você aprender a se inspirar no outro ao invés de ficar se comparando é fundamental, tá? Porque o que acontece? Se você se compara, gente, você começa a entrar naqueles pensamentos assim: eu devia ter feito a dieta certinho, tá vendo? Fulano conseguiu, eu não consegui porque eu dei aquelas escapulidas. Ah, por que eu não estudei mais? Ah, por que eu não falei tal coisa naquele momento exato, sabe? E aí começa aqueles pensamentos ruminantes. Sabe aquela roda do ratinho? Que você fica lá preso o tempo todo remoendo a situação. Nossa, mas naquela situação eu devia ter feito isso. Isso é o pensamento ruminante. Muito comum na ansiedade, muito comum na ansiedade, né? Que te jogam na culpa e que te paralisam, entende? Então, assim, o que acontece? Ou ele te paralisa, esses pensamentos ruminantes, ou eles te fazem ter o comportamento de evitação, né? Você começa, diante daquilo que parece muito difícil para você, você vai começar a evitar tudo. Tudo que você acha que é muito complicado, tudo que você acha que é muito difícil, né? Por mais que você queira às vezes ter aquele resultado, você começa a se sabotar. Exatamente, são os sabotadores, começam a ficar presentes na nossa vida. E aí, gente, quando a culpa vier por conta de um erro ou algum tipo de frustração que você está sentindo, né, ou porque você não tem uma resposta, eu gostaria que o seu coração ansioso se lembrasse do seguinte, tá? Por mais que às vezes a gente sinta ou pense que é possível controlar tudo e acertar sempre de primeira, tá? É necessário humildade, tá? Para lidar com o fato de que talvez sim, você poderia fazer melhor, tá? Você poderia ter agido diferente, mas a questão é o seguinte, gente, nós sempre temos como melhorar, entende? Então, assim, nós sempre vamos ter pontos de melhoria. Essa perfeição, essa plenitude que a gente imagina, que a nossa sociedade prega,
Isso é uma ilusão, gente. A gente sempre vai ter o que melhorar. Quando a gente amplia a nossa consciência, quando a gente amplia o nosso conhecimento, o saber é infinito. Entende? Se você não tem o que melhorar, tal, tem uma coisa estranha aí. Tem alguma coisa muito estranha. A gente sempre vai ter alguma coisa para melhorar e a gente precisa aprender a lidar com isso de uma forma mais saudável. Entende? Então, assim, na hora que você se percebe, que você amplia essa consciência e que você dá um passo mais à frente, tem compaixão por você mesmo. No sentido assim, entenda que nem sempre é possível chegar naquele objetivo lá tão rápido, sabe? Que é uma ilusão isso, nem sempre você consegue continuar avançando, entende? Eu até brinquei esses dias aqui no Instagram, né, nos meus stories, que às vezes a gente fica achando que a gente está numa partida de videogame, né? Que a vida é uma partida de videogame no sentido que, né, na hora que eu consigo resolver uma coisa, aí eu já quero pular para outra fase. Sendo que às vezes você tem que estabilizar um pouco, ficar um período bem e tal. Aí sim, depois você vai e pula para tentar melhorar ou modificar uma outra coisa, sabe? É devagarinho, né? As coisas levam tempo, né? Nem sempre nós somos perfeitos, né? E para que ser perfeito, gente? Ser perfeito é chato. O que é bonito na gente, às vezes uma coisa que a gente fica brigando é aquilo que deixa a gente bonito, né? É aquilo que conecta com as pessoas. É aquilo que mostra que você também é vulnerável, que a pessoa fala assim, olha, a Pri também tem essa dificuldade, né? Então, sabe, perfeição é uma ilusão. Então, quando a gente aceita isso, gente, né? Que a gente está fazendo o possível, né? Que a gente está fazendo o que a gente dá conta, a gente começa a ficar mais tranquilo, sabe? E porque que acontece? Se você não aceita isso, gente, se você não aceita que nem sempre somos perfeitos, que muitas vezes você vai estar fazendo o possível, que você dá conta, você começa a ter muito mais dificuldade, sabe de quê? De fazer escolhas. Então aí pode ser que por isso que como você acha que você tem que ser perfeito o tempo todo, você começa a ficar tão indeciso, tá, gente? Então é por isso, porque às vezes por essa crença da perfeição, aí você fica sempre na dúvida, será que eu faço isso? Será que eu não faço isso? A insegurança, né? E aí por isso que você tem tanta dificuldade de escolher, você tem tanta dificuldade de arriscar e você tem tanta dificuldade de recomeçar, tá? Então assim, uma dica muito importante, tenta estar mais no presente, tá? Acolha mais as suas angústias, busca aprender a suportar a sua frustração, sabe? Sair da culpa, tá? Da autocrítica exagerada, sabe para quê? Aí você muda isso, muda a sua mentalidade para ir para o caminho da transformação. Como é que eu faço para resolver isso, né? Que tá me incomodando, entende? Então, assim, eu espero que a live de hoje tenha ajudado muito vocês, tá? A refletir sobre esses sentimentos que às vezes parecem tão confusos, tá? A maioria erra, gente, porque a gente fica querendo fugir desses sentimentos, sabe? A gente não quer sentir. E aí a gente acaba sendo tomado por isso de uma forma que é prejudicial. Eu vou olhar aqui nos comentários se alguém tem alguma dúvida, algum comentário para fazer. Deixa eu ver aqui. O Lucimar está falando aqui que a solidão está sendo o maior problema, mas eu já ensinei aqui que a solidão tem um convite, que a solidão pode ser aquela coisa da introspecção, da gente buscar a solitude, da gente conectar com essa verdade, que às vezes a gente está só desempenhando papéis, que eu falei aqui. A Michelle está comentando aqui, nunca tinha pensado por esse lado da perfeição para fazer escolhas. Pois é, porque como você fica nessa crença, nessa ideia de que você tem que ser perfeito, de que você tem que acertar de primeira, aí você fica achando que... Aí por isso que é tão difícil fazer escolha, porque é tudo ou nada. Olha o pensamento ansioso, tudo ou nada que eu tô falando, entende? Fernando está comentando aqui, sempre temos algo a melhorar, sempre, verdade. Tem muita coisa para fazer nessa quarentena, hein? Aí, ó, é algo torturador. É vocês falando isso, ó. Exatamente. Eu acho que não tem nenhuma dúvida, né?
Deixa eu ver. Aqui, gente, tem uma coisa também. Às vezes vocês ficam meio sem jeitos, né? Às vezes de falar aqui na live e tal. Então vamos fazer o seguinte: se você tiver alguma dúvida, pode me chamar no direct, tá? Que eu te ajudo, que eu busco te auxiliar de alguma forma. E aí eu vou fazer o seguinte: agora é a hora do presente. Dá um print aqui nessa live, coloca, me marca, você tem que me marcar, tá? Coloca aqui o que foi o seu aprendizado, o que você achou mais legal aqui da live, que eu vou mandar um presente para você por direct, algo para complementar tudo isso que a gente trabalhou e aprendeu aqui hoje, tá? Então eu vou parar aqui um pouquinho para vocês fazerem, ó. Beleza, gente? Já fizeram? Dá o print aí, coloca nos stories de vocês, tá? Que quem fizer isso e me marcar, eu vou mandar um presente para complementar tudo isso que a gente conversou aqui hoje, tá? Aí, ó, tá vendo, Lucimar? Você já tá estudando filosofia. Olha que maravilhoso, aproveitando a pandemia para estudar filosofia, né? Então, assim, gente, faz isso. Todo mundo aí fez o direct, fez o print aqui para eu mandar o presente pro direct. Deu tempo? Dessa vez eu parei. O tempo necessário. O pessoal fala: Pri, você faz muito rápido, tá? E aí eu espero que vocês tenham um excelente domingo, tá, gente? E aí pensa a respeito disso, revê a gravação aqui da live que vai pro IGTV, tá bom? Porque é isso que transforma a nossa vida, gente. A gente precisa olhar para os nossos sentimentos, a gente precisa começar a trabalhar eles, sair da caixinha, né? Começar a sair desses automatismos para a gente se tornar uma pessoa melhor, mas com muita calma, sem pressa, sem correria, tá bom? Beijo, Rô, Nanda, Lilian, Lucimar, Regina, todo mundo que esteve aqui, tá bom? Um beijo muito carinhoso para todos vocês. Eu fico muito feliz com a presença de vocês aqui. Vanessa, Gabi, todo mundo, Vinícius, tá? Um ótimo domingo para vocês e até o próximo domingo. Tchau!